Canal Abelhas de Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Em particular, a mandaçaia da caatinga, claro que tem mais 4 espécies, 5 na verdade, uma não pode ser classificada como espécie, porque é uma mistura de várias espécies, que é africanizado, não é espécie. Quem quiser falar, não vou aqui ficar discutindo, eu não preciso nem entrar em muitos detalhes. Perguntas e respostas do ABC, número 121. Muita gente está perguntando, está falando e está comentando, e eu acho legal, é isso que faz a gente, é o diálogo, a discussão, isso não tem nada de errado, briga é uma coisa, desavença é uma coisa, mas não é o caso aqui. Sobre a questão de vedação de caixa e falando que tem madeira macia, tem madeira porosa, tem madeira que respira. Não, a planta respira, a planta vai respiração. Onde ocorre a respiração? Nos vegetais, estrutura foliar, ou seja, todas as plantas, ainda que sejam as mais simples, elas têm 3 estruturas anatômicas, que fica bem claro. Raiz, é o suporte da planta, ali mantém a planta fixa, ainda que seja dentro d'água, não tão fixa, as plantas aquáticas. Caule e folha, ainda que seja muito primitivo. Por exemplo, tem um grupo de plantas chamada briófita, que a raiz é chamada rizóide, o caule cauloide e a folha filóide. Não tem flor, não tem nada, é outro processo. Inclusive os gametas, a reprodução é bem diferente, vive na beira d'água. Mas vamos pensar as angiospermas. Elas têm essa estrutura bem definida, só que tem a planta também com folhas modificadas, é o caso das cactáceas. Aí você perguntaria, e a respiração? Se você diz que é folha, o espinho vai fazer respiração? Não, aí é um caso, aí é uma exceção, é uma adaptação, tá bom? A respiração no caso das cactáceas dá pelo caule verde, que é pouco, chamado cladódio. Ela tem aquele caule justamente para sobreviver bem à parte semiárido e não perder água. Ela é uma maneira de reter água. Inclusive, aí, se a gente pensar lá nas folhas de outras plantas, comparando, as folhas têm uma estrutura que as células guardam, os estromas e tudo, aquela estrutura da vegetal, os poros, para poder absorver coisa, por exemplo, dióxido de carbono, CO2, que é o que elas vão absorver, luz, permitir a captação de luz, vai fazer a fotossíntese, água retirada pela raiz, e vão liberar água também na respiração. Tanto que as plantas da caatinga, adaptadas como elas são, boa parte, a maioria, no período de estiagem, elas perdem as folhas. Então as folhas caem. Então, entendendo, essa madeira que você chama de madeira leve, de madeira não sei o que, na verdade a gente tem que tratar 2 domínios dentro da física. E também até da química, que é volume e densidade, são coisas distintas. Por exemplo, você pergunta para a pessoa, o que que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ninguém, é igual. Agora, volume, que tem volume maior? Claro que 1 quilo de algodão. A massa são iguais, massa é a quantidade. Massa, entenda, massa é diferente de volume. Então, o que acontece com algumas madeiras, eu tenho essas madeiras, elas não têm porosidade, vocês estão errados. Agora, a caixa, quando tem festa, é outra coisa. A caixa que eu faço, ela tem controle. Estou aqui com a caixa que eu acabei de recuperar. Todo o controle da abelha vai ficar aqui. Ficar justamente só nessa entradazinha, pequenininha. Espero que vocês consigam enxergar. Só aqui. Por quê? Porque aqui, essa tá quase, não está 100% vedada. Ainda vou pegar aqui, porque aqui a gente ainda vê, talvez, não sei se vai conseguir ver, talvez. Entre a tampa e a caixa, ele ficou um pequeno espaço. Esse espaço, eu pego o acetato ou um plástico e com o pó de serrar cola branca, eu vou utilizar e quando secar está fechado, tá? Então, essa é uma madeira que a gente pode chamar de madeira macia, madeira com menor densidade. Que madeira é essa? Isso aqui é a timbaúba, tá? Então, essa madeira aqui, por exemplo, essas madeiras aqui tem menos um pouquinho do que 2 centímetros de espessura. Inclusive esses pedaços aqui, esses pedaços que eu tive que aumentar por conta para ficar, depois que a tábua, quando a pessoa fez a caixa menor, e também tive que aumentar aqui a caixa na largura. Bom, eu tenho caixas, e como eu falei, Eucatex, até errei na live, Eucatex, uma caixa que eu mostrei, que veio que ela tem ali cerca de, não tem meio centímetro de espessura, aquele material que é usado em móveis, guarda-roupa, armário, na parte tá. Eu estou com uma caixa aqui que é toda irregular, mas eu aproveitei, e a caixa está bem. Eu também vou fazer a mesma coisa. Essa tampa é de 7, tem mais de 2 centímetros, pouquinho que eu fiz
Marquei, o fundo da caixa tem 2 centímetros, a lateral, essa lateral tem 2 centímetros, essas duas tábuas, guarda. Vamos abrir aqui. Essa aqui tem 3, guarda isso. Pra vocês entenderem. Essa madeira já não é tão densa, mas é mais densa já do que eu não sei, essa madeira amarela. A outra eu sei que é cedro, essa tampa. E sei também um pedaço de madeira aqui que eu usei que é camaru, que é a embrana de cheiro. Essa aqui tem 3 centímetros, essa parte aqui. E essa outra parte aqui tem 3,5. Não é essa espessura que vai definir a vedação da caixa. Não é essa espessura que vai dizer que a abelha vai ficar boa. A questão quando há condensação, porque pode ocorrer, garanto para vocês, se eu for em qualquer local que tem, por exemplo, maior umidade relativa do ar, que é seco, semiárido, é clima tropical seco, ou simplesmente semiárido, é o nosso clima. Eu estou com uma caixa aqui que eu tenho madeiras com espessura bem grande. Essa aqui é a Super Santos. Essa aqui, o que acontece? Essas laterais, ela tem 2,5. Essa parte também, essas aqui, essas extremidades, tem 2,5 de espessura. Só que essa aqui tem mais de 3 um pouquinho, tanto o fundo da caixa quanto isso aqui. Por isso a caixa parece um pouco maior. Mas não é isso que vai definir que a abelha vai ficar bem. O pessoal pode dizer, para o sul-sudeste. É justamente o ajuste, porque aqui entre a caixa e a tampa, inclusive essa aqui já está com acetato, fazendo para vocês, é a pergunta que vocês têm falado, madeira macia, madeira porosa. Não, a madeira não vai ter pó, mas não vai passar água, não vai passar. Se estiver passando água, se estiver passando ar pela madeira, vendo aqui o acetato, vou mostrar para vocês, está assim, ó. Aqui o tamanho, sim, esse tamanho tem 56 centímetros de comprimento por 14 de largura e 18 de profundidade, que é aquele volume que eu já falei para vocês. Essa madeira é leve, mas se eu fizesse o miolo de braúna, para quem está no semiárido que conhece, o miolo de braúna, que é muito... Pensar o miolo de braúna é alta densidade, se pegar o mesmo volume de braúna, o mesmo volume dessa madeira aqui, a braúna vai pesar mais do que o dobro. Vai ter de massa mais do dobro do que esse aqui. Porque a timbaúba é leve. Se eu pegar o pinus é extremamente leve. É uma madeira leve. Mas não é porosidade. Até porque se você quer fazer uma questão importante, se sua caixa estiver bem reajustada, se você botar água, só vai sair água. Vamos pensar que você tem uma caixa, essa aqui. Como não foi ainda, se eu botar água aqui, eu posso botar quase cheia aqui que ela não passa água. Não sai água por lugar nenhum. Já está bem vedada. Então, mostrando para vocês essa questão. Então, não é a densidade da madeira que vai definir, e sim a tua organização, a tua construção, para você ter uma caixa que a abelha não venha sofrer. Porque quando começar a circular ar do meio externo para o meio interno e vice-versa, vai prejudicar a tua abelha, porque ela faz aquele processo que é bem conhecido de todos, que é chamado termorregulação. Então, espero que você que estão com problemas com as caixas de vocês. A questão não é a umidade que vocês, por exemplo, no litoral, na Amazônia, que tem umidade mais elevada, ou em outra localidade, do Brasil até fora do Brasil, que às vezes o pessoal, um ou outro de fora do Brasil também, porventura, vê os vídeos aqui do canal. Não é isso. Vocês estão enganados em relação à vedação das caixas. Quando condensou água dentro da caixa, lembra, a condensação é uma mudança. É a mudança de que tipo? São as mudanças que ocorrem de... Ali está acontecendo o quê? Tem um vapor d'água, normalmente, de modo geral, ele está com a temperatura mais elevada em alguns graus Celsius, e quando toca uma superfície que a temperatura está menor, o que vai acontecer? Ele vai liquefazer, que a água está gasosa, vai ficar um líquido. Se isso está acontecendo, é problema de vedação na tua caixa. Bom, a outra coisa que vem, pessoal, vocês já me perguntaram, e eu estou respondendo aqui, questão, até porque tem muita gente, um ou outro, não tanta gente, mas vê, é a questão, se eu alimentar as abelhas, entenda bem, se eu alimentar com garapa de açúcar, que é garapa de açúcar, ou simplesmente água com açúcar, porque esse xarope, chama, está errado? Não, conceito. A trupe, Maria vai com as outras? Sim. Aqui, isso não tem nada de errado. É aquilo
comportamento de rebanho, comportamento de manada. Comportamento de rebanho, já fiz até vídeo aqui no canal explicando o que é isso. Não tem nada de errado. Quando coletar, eu vou coletar sacarose? Não. Por que não vai coletar com sacarose? Porque as abelhas, se você faz uma alimentação ou externa, coletiva ou não, lá na entrada da abelha, por exemplo, que é individual que eu falo, colônia. Ou você faz a alimentação interna, coloque alguma coisa, o que acontece? A abelha vai pegar esse mel e vai processar, porque essa garapa de açúcar, porque ali tem uma quantidade de água, às vezes maior, dependendo de açúcar propriamente, sacarose, ela vai separar da mesma maneira que ela separa, porque, entenda, os néctares são sacarose. Sacarose em torno de 50% é água, o outro 50% sacarose e outros materiais com algumas pouquíssimas proteínas, muito pouco, alguns aminoácidos, sais minerais também e algumas vitaminas que vão existir. Normalmente são as substâncias que a gente pode dizer que vem no néctar, poucas, entendam. E aí a abelha vai usar uma enzima, que também é uma proteína, toda enzima é proteína, nem toda proteína é enzima, que é a invertase, e vai separar, porque toda sacarose é formada uma molécula grande, maior peso molecular, você não entender o que é isso, você me questiona depois, que quando separada vai gerar duas outras moléculas, que é a frutose e a glicose. Frutose é muito comum nos frutos, por exemplo. Lembrando que a sacarose não só está presente na cana-de-açúcar, está nos néctares, todos os néctares, todas as flores, fica guardado isso, está em outros produtos de origem vegetais, tá bom? A beterraba, por exemplo, existe sacarose. Então você não vai estar coletando. Tira essa preocupação, até porque quem cria abelha junto, as abelhas, com o tempo, elas passam. Popularizou aí, ficar chamando, tem um cara lá que fica 3 anos falando de um tal de condomínio. Quem cria abelha junto, que eu comecei a criar em 2012, já foi colando as colônias, as caixas, para ficar bem juntinhas, todas juntas e misturadas. E o que aconteceu é que as abelhas passam a ter uma convivência tão próxima que elas visitam umas às outras, não tem problema, elas vão visitando. E elas pegam material de uma da outra, não briga. Pode ter pilhagem, pode. Você não conhece esse fenômeno chamado pilhagem, realizado pelas abelhas, uma saquear a outra. Acontece. Mas não, de um modo geral não acontece. Então, se elas estão visitando umas às outras, e não vem com aquela lá porque eu estou criando em caixa fulano de tal, um caixa não sei o que, e tirei uma parte lá não sei o que num período, e depois no outro eu só adicionei, porque a abelha, se você alimentou alguma vez na vida com a sacarose, o caso da frutose e a glicose, que o mel vai ter pelo menos 97, 98%, em pensa de carboidrato, e até no máximo 3% ainda de sacarose, que é para o mel não ser classificado adulterado, não está visto como adulterado. Entenda, esse mel, esse mel vai ter frutose e glicose que veio da sacarose, ou da sacarose que veio da cana-de-açúcar, da beterraba, ou de outra origem vegetal, ou das flores que as abelhas coletaram. Agora, faço aqui uma ressalva: nunca pegue, tirou o mel, tá? Como é comum tirar meio mundo de mel de uma abelha, chega lá com a garapa de açúcar e com a seringa sair enchendo aqueles potes. Que há um grande risco de fermentar e a abelha não utilizar aquilo tudo, você controla a alimentação das suas abelhas. Agora mesmo eu baixei até as abelhas novas que eu fiz recentemente, por conta que choveu, as abelhas estão conseguindo muito néctar, tá entrando nas caixas néctar, elas estão coletando no campo. Agora eu baixei, eu estava dando média 2 litros de garapa de açúcar para minhas abelhas novas, cerca de umas 20 e poucas, 30 abelhas, 25, 30 abelhas por dia, diariamente. Eu agora baixei para menos disso, metade. Não estou conseguindo, elas não estão consumindo. Daqui a pouco baixa 100%. As novas já vão conseguir alimento suficiente, que eu estava fazendo isso no período de estiagem, que elas estavam conseguindo até muito pólen, mas não estava conseguindo o néctar. Então fique bem claro isso. Se você fez o que eu relatei aqui, você não vai ter problema nenhum, porque a abelha, se ela visitou, e eu ia fazendo análise desse mel, se ela visitou o campo, ela pegou sacarose nas flores. Pegou pólen, coletou pólen, mas coletou sacarose. E se ela também foi alimentada com a garapa de açúcar, ela também está com sacarose.
é a mesma sacarose. A molécula não muda do ponto de vista químico nem nada. Tem origem diferente. Ou seja, de tipos de vegetais diferentes, de partes vegetais inclusive. Diferente, até porque a cana-de-açúcar, a flor não produz sacarose. Ou seja, na flor não tem sacarose, tem no caule. Não tem na flor néctar. Entenda. Dito isso, acho que respondi àqueles que estão com essa preocupação. Não se preocupe, pode alimentar suas abelhas tranquilamente que você não vai coletar sacarose. Agora, se você está lá nos potes, sim, aí ainda tem um risco maior de fermentar. Você não entope sua abelha de garapa de açúcar. Fica esse recado.